Amém? Evangelho de São Lucas, capítulo 10, a partir dos versos de número 25 em diante. Uma parábola bem conhecida, o bom samaritano. Quem achou Lucas capítulo 10, versículo de número 25, diga amém. Acompanhe comigo a leitura. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou do outro lado. Assim também um levita, quando chegou ao lugar e viu o homem ali, passou para o outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou aonde o homem estava, e quando viu o homem, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao dono da hospedaria e disse: cuide dele, quando eu voltar, eu lhe pagarei todas as despesas. Qual destes homens você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia, respondeu o perito na lei. Jesus disse: vá e faça o mesmo. Todos digam amém. Deus, nós te agradecemos por essa palavra maravilhosa, por esse exemplo de amor. Pedimos que o Senhor continue falando conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar. Desde já repreendemos todo o mal, que todo o mal saia dos nossos ouvidos, dos nossos olhos, da nossa mente, e que tenhamos atenção redobrada em Tua Palavra, porque quando a Tua Palavra fala, o Senhor fala. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Interessante, amados, essa passagem, ela conta sobre os encontros da vida. Aqui, nessa parábola que Jesus fala do bom samaritano, nós vimos um homem que teve 3 encontros, né? Nós vimos como é o relacionamento do ser humano, como que o homem pode ser diferente em várias situações, em várias circunstâncias da vida. Nós vimos como que o homem age diante das circunstâncias. Nós vimos como realmente o ser humano é, como cada um de nós somos diferente um dos outros, embora nós somos filhos do mesmo Pai. Uma das maiores verdades dessa parábola é que fala que somente o amor,
Somente a pessoa que vive debaixo do amor, que pratica o amor, vive conforme Deus quer, vive conforme Deus deseja. Somente os relacionamentos entre um ser humano e outro, baseado no amor, são os relacionamentos que agradam a Deus, que manifestam o verdadeiro Deus, a verdadeira essência de Deus, porque Deus, Ele é amor. Jesus conta essa parábola para ensinar, para ilustrar o como nós devemos praticar em relação ao amor, como nós devemos ser com o nosso próximo. Quando o doutor da lei pergunta para Jesus quem é o nosso próximo, o que ele deve fazer para herdar o reino dos céus, para herdar a vida eterna, Jesus conta essa parábola. Ele ilustra, como se ele estivesse desenhando aqui num papel, à mão, com lápis e canetinha de cor. Você pode imaginar Jesus diante daquele homem da lei, contando essa história, contando essa ilustração, contando essa parábola. Então, aquele doutor da lei, ele queria arrumar um jeito de pegar Jesus, mas Jesus conta uma historinha muito simples para ele, de como ele deve agir através do maior mandamento, através da maior lei, que é ame a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Então, como aquele doutor da lei estudado não entendeu muito bem, Jesus desenhou para ele, contando essa parábola. O personagem principal da história não é o doutor da lei, nem o próprio Jesus. O personagem principal é o homem que foi assaltado, é o homem que foi roubado. Assim como eu e você, várias vezes somos assaltados e roubados em várias áreas da nossa vida. Esse homem, ele teve 3 encontros. Diga comigo, 3 encontros. O primeiro encontro foi com o ladrão. O segundo encontro foi com os religiosos, pastores, levitas, sacerdotes, evangélicos, obreiros, presbíteros, diáconos. Olha que interessante. Desses 3 encontros, o terceiro foi com o bom samaritano. Nós lemos que o homem estava jogado à margem, quase morto, como esses bebuns, esses alcoólatras, pingaiadas, os craqueiros, os usuários de droga, jogado à margem, quase morto. Passou ali um pastor e foi do outro lado da rua, como se nada tivesse acontecido. Passou ali um levita e foi do outro lado da rua, como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse visto nada. Passou ali um evangélico, um obreiro, e foi do outro lado da rua, como se não tivesse visto nada. Passou de largo, passou com os olhos fechados, que nem quando eu mando meu filho de 6 anos fechar o olho. Fecha o olho, Lô. Ele viu, mas fez de conta que não viu. E por último passou quem? O bom samaritano. Por isso que eu pedi para vocês repetirem: 3 encontros. 3 encontros. Esses 3 encontros representam os relacionamentos que o ser humano tem um com o outro. Vamos ver quais são os sentimentos e as atitudes que cada encontro representou na vida desse homem, porque a vida desse homem foi salva, amém? A vida desse homem que estava à margem, que ia morrer, foi salva. Mas por quem que foi salva? Por um pastor? Não. Por um levita? Não. Por um evangélico? Não. Por um samaritano. E sabe o que os fariseus, os doutores da lei, sabe o que o povo de Jerusalém, sabe o que o judeu pensava sobre os samaritanos? Certa hora do dia, o judeu apontava o dedo para Samaria, para os samaritanos, apontava o dedo e amaldiçoava os samaritanos, porque eles não eram o povo de Deus. Na concepção deles, eles não eram de Deus. Assim como alguns evangélicos fazem, sabe? Com os católicos, com os espíritas, com aqueles que não confessam a mesma religião que a nossa.
Os judeus faziam isso, não se relacionavam com os samaritanos. Mas por ironia do destino, Jesus conta para um judeu que aquele homem foi salvo por um samaritano. Talvez na minha e na sua visão, foi salvo por um homem que não merecia o reino dos céus, que não merecia a vida eterna. O primeiro encontro, e eu vou correr aqui por causa do tempo, o primeiro encontro que esse homem teve foi com um ladrão. Amém? A Bíblia nos narra isso. E o ladrão representa o que? O egoísmo. Um relacionamento à base do egoísmo. Ele representa o egoísta. E como que é o relacionamento do egoísta? O relacionamento do egoísta é o seguinte: tudo que é meu, tudo que é seu é meu, e nem que eu tenha que tirar aquilo que é seu à força. Você está com esse boné bonito na cabeça, eu vejo esse boné bonito, eu pego ele à força. O que é meu, o que é seu é meu. Se você não quiser me dar, eu vou tirar à força. Esse é o relacionamento da pessoa egoísta. Ela tira de você, ela agride em você, ela maltrata você, ela bate em você. Como que o egoísta pode representar o assaltante? Ele domina a outra pessoa, ele sufoca a outra pessoa. Como que é esse relacionamento egoísta? É agredindo a pessoa, é humilhando a pessoa, é colocando a pessoa embaixo do tapete, é falando que a pessoa não serve para aquilo, é falando que a pessoa não vai dar certo para aquilo, é deixando a pessoa de lado, é arrancando aquilo que a pessoa tem de bom, é desmerecendo aquilo que a pessoa faz, é tirando aquilo que a pessoa tem. Esse é o assaltante. Esse representa aquele que nos rouba, aquele que nos humilha, aquele que nos maltrata, aquele que impõe a sua vontade. Quem me entende, diga amém. Então, o primeiro encontro com um homem foi o assaltante. Você não estava preparado para aquilo, você não estava preparada para aquela situação, mulher. E de assalto veio alguém, arrancou, a Bíblia diz que arrancaram, os assaltantes arrancaram a roupa do corpo dele. Provavelmente aquele homem estava nu. Você já viu como é que anda os indigentes, como é que anda os alcoólatras, tudo maltrapilho, tudo sem camisa, tudo destruído, tudo espolhado. E aquele homem, além de estar nu, ele tinha sido espancado. A Bíblia nos diz que ele estava quase morto. Agora imagina, você passa um pastor por você e ele desvia de você. A Bíblia diz que ele foi o sacerdote, ele foi do outro lado da rua, ele desviou do homem que estava quase morrendo. Ou seja, alguém que é cristão, alguém que era de Deus, que conhecia a lei, que sabia que podia fazer algo por aquele homem, não fez, passou do outro lado da rua. Enfim, ele teve aquele encontro com o ladrão. E por fim, o ladrão representa o egocentrismo. Para a gente fechar, são relacionamentos que vão ter o final mais triste. É quando você se relaciona com uma pessoa egoísta, é quando você é egoísta e não quer mudar de vida. Continua no seu mundinho fechado. Eu posso, eu faço, eu aconteço, eu sou o centro das atenções. Se ele não me dá, eu tomo. Se ela não quiser, ela vai ter que ir, porque quem manda sou eu. E se não for, vai apanhar. Entendeu? E se para eu ter aquele carro eu precisar matar, roubar e destruir, esse é o egoísta. Só pensa nele a todo momento e agride Deus e todo mundo. Quem me entende, diga amém. Se você tem um pouquinho de egocentrismo dentro de você, se você é um pouco egoísta, tenta mudar. Tenta mudar, porque todos os relacionamentos à base do egoísmo não têm amor. E os finais são muito tristes. Talvez, se você se identifica com o que foi falado aqui, mude a sua maneira de ver, a sua maneira de enxergar, a sua maneira de tratar as pessoas, tanto as que você gosta quanto as que você não gosta, tanto a que você conhece quanto a que você não conhece. Amém? O segundo encontro daquele homem que estava jogado na estrada.
foi com um sacerdote, justamente com aquele que poderia ajudar, o pastor, o levita, o religioso, aquele que sobe no altar e que enche a boca para dizer: eis que te digo, varão, eis que te digo, varoa, e muda até a tonalidade, oh glória, muda até a voz, ele fala até com uma voz que não é dele, porque dele ele não tem nada mesmo, né? Porque a igreja é de Deus, o povo é de Deus, a palavra é de Deus, o altar é de Deus, tudo é de Deus, mas ele sobe aqui, ele acha que ele está num patamar acima, e não sabe que quem está aqui é o Espírito Santo de Deus, e não sabe que tem que ser ministrado a palavra de Deus, que não interessa a língua estranha, que não interessa pisotear, que não interessa rodar, isso não vai salvar ninguém, isso não é exemplo de vida para ninguém. O exemplo de vida seria o pastor, o levita, o obreiro, o diácono, o presbítero, abrir a igreja aqui e fazer um sopão para esses que estão sofrendo lá fora, acolher eles, colocar um chuveiro, falar: olha, esse chuveiro está à sua disposição, come, bebe, toma um banho, e se você quiser amanhã nós vamos te internar numa casa de recuperação, porque você está caído, você está machucado, você está ferido, você está sofrendo com um vício. Então o papel da igreja, o papel do obreiro, o papel do pastor é alimentar aquele que tem fome, é alimentar aquele que sofre, não é vir aqui não e dizer: oh glória, eis que te digo, varão, eis que te... não é esse o meu papel. O meu papel é ir fazer um trabalho voluntário, o meu papel é mostrar com atitudes a minha fé. Me mostre a sua fé, que eu te mostro as minhas obras. Quem me entende, diga amém. Então, o levita e o pastor passou ali de largo. O levita e o pastor passou ali e fez de conta que nada tinha acontecido. Esses são os religiosos que tinham a filosofia da indiferença. Diga comigo: indiferente. Sabe o que é uma pessoa indiferente? Uma pessoa indiferente é aquela que diz: tudo que é meu, e tudo que é seu. Fica com esse boné aí que não me interessa. Você está entendendo? O que é meu e tá bom. Se eu estou com a barriga cheia, tá bom. Se você está com a barriga vazia, ó, perdeu? Quem perdeu, perdeu. Agora é meu. Quem perdeu, perdeu porque é relaxado. Quem de vocês conhece alguma pessoa assim? Só levanta o dedinho aí para eu conhecer. Ah, eu também conheço um monte de gente assim. Você não conhece ninguém assim não? Que não ajuda os outros? Que diz: o que é meu, o que é seu, se vira nos 30. Se vira nos 30 aí, meu. Você perdeu porque você quis. Ó, eu tenho aqui, ó, estou cuidando do meu, ó. Esse é o religioso indiferente, é a pessoa indiferente, que não liga para o sentimento dos outros, não liga para a dor dos outros, não está nem aí com a lágrima dos outros, não sente a dor. Você conhece aquela expressão trocar de sapato? Alguém sentiu a dor do pastor aqui porque caiu? Eu senti, você sentiu também, né? Muitos sentiram. Sabe o que é isso? É trocar de sapato. Alguém já sentiu a dor de perder um amigo de infância para as drogas? Eu já senti. É trocar de sapato. Alguém já sentiu fome? Talvez, se não sentiu fome, nunca vai sentir a fome do outro. Pessoas indiferentes não estão nem aí para a situação do mundo, para as famílias que têm se acabado. Pessoas indiferentes não estão nem aí se é a sua vez, se é a vez do outro, se é a vez do... não, eu vou cortar a fila mesmo, entendeu? Ué, olha lá, a fila andou, ele não andou, eu entrei no lugar dele. São pessoas que não estão nem aí, quer mais é que o circo pega fogo. Quantas vezes você já não ouviu essa expressão, amada igreja? Eu quero mais é que o circo pegue fogo. Tô nem aí, né? Teve até uma época que tinha uma música, né? Não tinha uma música assim, tô nem aí, tô nem aí. Tem muitos homens e mulheres que se dizem homens e mulheres de Deus, que não estão nem aí,
Não estão nem aí para a dor do Sérgio, não estão nem aí para o sentimento. O camarada perdeu o parente lá, o camarada vai perder, o camarada... Não tem problema. O parente é dele, não é meu. A Bíblia diz: chorar com aqueles que choram e se alegrar com os que se alegram. Mas nós temos vivido num mundo que todas as profecias estão se cumprindo. O amor de muitos se esfriariam. E está aí, está se esfriando. Está mais frio que esse ar-condicionado aqui, né? Então esse é o relacionamento da pessoa indiferente. Ela não ajuda os outros, ela não liga para ninguém. As suas atitudes demonstram isso. Essa verdadeiramente é a pessoa indiferente, que não tem tempo para os outros. Vou ter tempo para ele para quê? Vou conversar com ele para quê? Eu posso gastar o meu tempo fazendo qualquer coisa para mim. Você entendeu? O sofrimento do outro não importa. Esse é o tipo de pessoa que não move um dedo para levantar o camarada caído. Muito pelo contrário, né? Fala até mal do camarada que está caído. O camarada está caído lá, além dele ter desviado do camarada que estava caindo, fala até mal do camarada que está caindo, né? Os irmãos sabem, agora mesmo, esses dias, caiu um cantor aí, um levita muito famoso, né? Muito famoso, muito. Eu não sei quantas almas esse irmão ganhou, eu não vou citar o nome dele, mas ele caiu na pornografia, na internet, esses dias, essa semana. Descobri o dia que eu estava ali na pizzaria com os irmãos, sexta-feira, fazendo videoconferência, né? Fazendo coisas ali horríveis, que aos olhos de algum pode até ser um pecadinho, mas como ele foi descoberto fazendo aquilo, traindo a esposa dele em videoconferência, e a dimensão do tamanho desse homem, a dimensão de quantas almas esse homem já atingiu, aquilo desmoralizou, desviou muitos irmãos, acabou com a vida dele. Um erro dele foi suficiente para todo mundo matar ele. As pessoas estão matando ele. Garanto para vocês que a minoria está ali tentando levantar aquele irmão. E eu estou orando para que Deus levante ele, porque eu já fui tocado através das ministrações dele. E a Bíblia diz: você que está em pé, cuidado para não cair. E quem sou eu para julgar? E eu vou caminhar para a reta final, porque logo eu quero orar com os irmãos. Não, vou falar sobre o terceiro encontro que esse irmão teve. Quem está entendendo, diga amém. Vocês entenderam o egoísta? Entenderam o indiferente? Se algum de nós, isso serve para mim, irmãos. Eu tive uma grande lição através dessa meditação. Às vezes serve para mim. Agora vocês querem ficar mais surpresos ainda? 99% da pregação serve para mim, porque antes de falar com qualquer um dos irmãos, falou primeiro para mim. Quantas vezes eu não estou sujeito a cometer esses erros? Quantas vezes eu não estou sujeito a eu ser o egoísta, a eu olhar só para mim? Talvez o pastor estava atrasado para o culto, talvez no coração do pastor ele sentiu: meu Deus do céu, eu preciso ajudar aquele irmão que está caído. Se você já teve esse sentimento, todos nós já tivemos esse sentimento. Mas eu estou atrasado para o culto, sou eu responsável para abrir a igreja, e passou de largo. Talvez foi o caso do levita, estava atrasado para fazer o louvor e passou de largo. E Jesus está explicando, está ilustrando para ele o como que se é da vida eterna, o como que se ama a Deus e o seu próximo. E quem é o seu próximo? Às vezes nós achamos que o nosso próximo é somente os nossos filhos, somente a nossa esposa, somente os membros da igreja. Eu vim de uma igreja muito grande, onde a maioria dos membros não se conheciam. Eu não sei o que é mais triste. As pessoas entravam e saíam, e isso acontece nas grandes igrejas. Às vezes a pessoa entrava com fome ali dentro, sem ter um prato de comida. Às vezes a pessoa já estava passando fome há 30 dias, e aí ela se abria com outro irmão, falava: irmão, eu estou sem nada em casa,
Eu não tenho um gatinho para puxar para o rabo. Aliás, já acabou, já foi cortada a conta de água, logo vai ser cortada a conta de energia, e a minha despensa está vazia. Porque quem tem fome, quem passa necessidade, também sente vergonha de falar. E às vezes, por não conhecer ninguém dentro da igreja, a pessoa não conhece, não sabe, não fala, e por não falar continua naquela situação. E os pastores não perguntam, e os membros não se conhecem. E como que vai solucionar um problema desse? Nós estamos falando do macro, que era um homem caído na estrada, que é um homem que foi assaltado, estava à beira da morte. Isso é o macro. Mas tem o micro também. Tem um irmão que está com um sapato lá embaixo, a sola furada. E você já viu um irmão que vê a sola furada do irmão e em vez de ajudar, tira sarro? É o egoísta. Ainda faz piada com a sola do sapato do irmão que está furado. Ainda faz piada com o alcoólatra. Vocês já viram aqueles jovens que tacaram fogo no índio? Que tacaram fogo no alcoólatra? Você já viu aqueles amigos, aqueles crentes que fazem piada de outros crentes, porque os crentes caíram? Os memes que o pessoal coloca na internet? Você já viu? Quanto egoísmo, quanto egocentrismo, quanta falta de reverência, quanta falta de respeito, quanta falta de sabedoria, quanta falta de entendimento. Porém, eu quero falar para os irmãos como nós devemos ser. Se nós, eu e você, um dia já caímos nesse erro, Deus está aqui, falando conosco, nos corrigindo, nos exortando e nos transformando. E a palavra diz que nós vamos ser transformados de glória em glória, e a glória é a justiça de Deus. A glória é você sair do lamaçal, sair da lama, parar de desejar as bolotas dos porcos e vir para a luz, sair das trevas e vir para a luz. Diga comigo, terceiro encontro, encontrou-se com o amor. O bom samaritano, aquele que muitas das vezes era amaldiçoado pelos judeus, aquele que era apedrejado pelos judeus, e o bom samaritano representa o amor, o relacionamento que um ser humano pode ter com outro ser humano através do amor, que é o único relacionamento que tem um final feliz, que é o relacionamento que expressa Deus. Deus é amor. E o que aquele samaritano fez? O samaritano, ele estava viajando, ele estava por uma viagem. O samaritano, ele viu aquele homem caído, e a Bíblia diz que o samaritano, ele parou a sua viagem, ele adiou a sua viagem. O samaritano pegou aquele homem e enrolou faixas, colocou vinho e colocou azeite, que naquela época sarava as feridas. Pegou aquele homem que estava praticamente morto e colocou no seu animal, e levou o homem para a hospedaria, e ainda disse para o dono da hospedaria: está aqui um dinheiro para você cuidar dele, não economiza em nada, e a hora que eu voltar de viagem eu vou passar aqui e te pago todas as despesas. Qualquer despesa que você teve com ele, pode deixar que na volta eu vou pagar. Não fala que o samaritano era evangélico, não fala que ele era crente, não fala que ele era temente a Deus, fala do amor. A Bíblia fala que passarão todas as coisas, que os dons de língua passarão, que as profecias passarão, que céus e terras passarão, mas a palavra de Deus não passará. E a palavra de Deus diz que o amor vai prevalecer, o amor vai permanecer, o amor é perpétuo. Nós devemos nos esforçar para amar. 5 minutinhos eu já termino. Aqui diz: o terceiro encontro foi com amor. E qual que é a filosofia do amor? A filosofia do amor é o seguinte: tudo que é meu é seu,
Tudo que é seu é meu. Mas se você não quiser me dar, não tem problema, eu amo do mesmo jeito. Se eu tenho um boné bonito, você gostou? É seu. Se eu tenho um pacote de arroz e você não tem nada, metade é seu. Como na igreja primitiva. Se eu tenho 2 túnicas, para que eu preciso de 2? Eu não uso as 2 de uma vez, uma é sua. Se eu tenho uma caixa de ovo e você não tem nenhum ovinho para comer com arroz, metade do ovo é seu, metade da caixa é sua. O amor, o relacionamento baseado no amor, é tudo que é meu, agora é seu. Como que isso se expressa? Como que nós vemos isso? Nota-se verdadeiramente que o amor expressa as atitudes, e essas atitudes falam mais que 1000 palavras. Nós vemos a atitude. Não adianta você passar pela pessoa e orar. Não adianta você passar e falar, oh meu Deus, tem misericórdia. Não, atitude. O samaritano, ele desceu do animal dele. Ele pegou aquilo que ele tinha melhor. Ele pegou o vinho, ele pegou o óleo, ele pegou o azeite. Deitou, enrolou. Pegou o rapaz no colo. Pegou o dinheiro dele, as economias dele. Pagou uma hospedaria, pagou um hospital, pagou o tratamento. É atitude. O que vai manifestar o amor é atitude. Não é só falar que ama, não. Tem que ter ação. Amém? Nós temos que agir. Não adianta chegar uma pessoa aqui e falar, essa igreja ama você. Boa noite, visitante, seja bem-vindo. Essa igreja ama você, agora eu te amo, Deus te ama e nós amamos você. E o camarada vai e a gente nem sabe mais quando ele volta, porque não tem o telefone, não tem o contato, não sabe como é que está a dispensa da casa dele, não sabe como é que está o casamento dele, não sabe como é que está a vida dele, não sabe de nada. A irmã, como que chama a irmã? Que é visitante? Rita. A irmã Rita chegou aqui, não sabe como que ela está, porque ninguém perguntou, e aí Rita, tem comida lá na sua casa? Tem, tá tudo bem. E aí Rita, o que você está precisando? Como é que está a sua saúde? A minha saúde está meio ruim, eu estou aqui com as pernas inchadas aqui, eu precisava de um remedinho, mas não tenho dinheiro para comprar remédio. Não tem problema não, a igreja tem, ó. Nós vamos tirar do dízimo da igreja, da oferta da igreja e vamos dar. Foi isso que o samaritano fez, atitude, ação. Mas as igrejas querem fazer isso? Não. As pessoas querem fazer isso? Não. As pessoas estão vivendo na indiferença, no egocentrismo. Ei, pastor, mas que palavra dura, né? Mas é assim. Se serve para mim, serve para todos nós. Você tira de si aquilo que você tem de melhor e dá para o outro. A ação concreta, não é balangação de beiço, não, é ação completa. Aquela ação que você pode pegar, que é apalpável. Que é algo que você vê e que você toca. Você vê aquela igreja e você fala, realmente aquela igreja é uma igreja que faz, não é uma igreja que fala. Você vê aquele pastor e aquele pastor faz, não fala. Você vê aquele homem de Deus, ele faz. Aquela mulher de Deus, ela faz, ela não fala. É concreto, é visível, é palpável, porque foi isso que Deus fez por nós. Como que é o relacionamento, irmão? À base de amor. Como que ele é? Ele se compadece do próximo. Ele sente aquilo que o próximo está sentindo, como se fosse ele, como se fosse da família dele, como se fosse o irmão dele, como se fosse o filho dele, como se fosse a esposa dele. Ele ama, ele vai, ele chora com aquele que está chorando. Eu já tive amigos meus que sofreram por causa de várias situações. Uma a esposa largou, o outro, a mulher dele trocou ele por outra mulher. O outro perdeu tudo que tinha do dia para a noite. O outro fraturou a perna. E eu encostei assim e abracei o irmão e chorei um dia e uma noite com o irmão.
A cabeça dele aqui e a minha cabeça do outro lado do ombro dele. Chorei com ele. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, mas eu tenho amor, e o amor que eu tenho eu posso te dar. Eu não sei nem o que te falar nesse momento que você perdeu o teu parente querido, mas eu vou chorar com você no velório. Eu tive amigos que no velório da minha mãe chorou comigo, passou a madrugada comigo. Isso não tem preço. Eu tive poucos amigos, mas verdadeiros amigos, amigos que encostaram o peito no meu peito e eu senti a batida do coração dele, e eu chorava de um lado e ele chorava de outro. Não foi pastor que foi chorar comigo, não. O pastor estava muito ocupado. Já vi amigo meu sentando na frente de pastor e falar: pastor, meu casamento está acabando. Já vi o pastor atendendo o telefone e falando assim: e o fulano perdeu a mãe dele, ó. Isso é que é problema. Nós, pastores, falo para mim, esquece, talvez não sirva para você. Eu sei que Deus está falando. Temos que rever os nossos conceitos. É através do amor que nós vamos ganhar as vidas. É através do exemplo do bom samaritano que nós vamos ganhar as vidas. É dando comida para quem tem fome, água para quem tem sede, roupa para quem tem frio, lar para quem mora na rua. Às vezes os membros da igreja tratam melhor o cachorro, o gato, do que alguém que bate na porta dele para pedir alimento. Jesus está nos ensinando como nós devemos amar. Irmãos, não é só com oração, é através de atitude. Mais claro que isso eu não consigo ser, irmãos. Mais claro que isso Jesus não consegue ser. Está ilustrado, a parábola está, a ilustração está perfeita. Quem me entende, diga amém. Quem ama tem todo o tempo do mundo para o outro, dedica o tempo dele. Quando aconteceu isso, eu não trabalhei. Quando eu fui chorar com meu amigo, eu fechei a minha loja. Falei: a loja pode esperar. O que é um dia a mais, um dia a menos nessa loja aqui? O país já está em crise mesmo, não está vendendo nada. Eu vou lá e chorar com o fulano. Amém? Quem ama tem tempo para ouvir o pai, para ouvir a mãe, para socorrer alguém, para ir no hospital. Eu preciso criar vergonha na minha cara. Eu tenho curso de capelania, tenho a carteirinha de capelania, posso entrar dentro dos presídios, posso entrar nas UTI, posso entrar nos hospitais. Agora pergunta para mim: você tem ido? Não. Não me lembro qual foi a última vez que eu fui no hospital orar por alguém. Não me lembro a última vez que eu fui no lar dos velhinhos dar atenção para algum velhinho. Não me lembro a última vez que eu fui num orfanato. E a Bíblia fala: cuida dos órfãos e das viúvas. Essa é a verdadeira religião. Gente, ir para o céu não é fácil não. Nós vamos ser julgados através das nossas obras, sabe? Quando eu olho para dentro de mim, eu sinto vergonha. Vergonha do quê? Do que você faz? Não, não, porque eu não sou pecador. Eu não sou pecador. Eu posso pecar, mas eu não sou mais pecador. Eu não vivo no pecado. Então você sente vergonha do que você faz? Não, não sinto. Minha vida está aqui no altar. Eu sinto vergonha do que eu não faço. O apóstolo Paulo, o maior de todos os apóstolos, se é que pode dizer que teve um maior, mas tudo bem, o apóstolo que eu amo, que todos amam, apóstolo Paulo, que fez feitos memoráveis, que escreveu mais da metade do evangelho, o apóstolo Paulo diz assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, irmãos, eu ando numa guerra para fazer o bem, eu ando numa batalha espiritual, e eu sinto a obrigação de passar isso para os irmãos, porque não vai haver mudança, irmãos, olha para mim, não vai haver mudança, se você não
começar a praticar o Evangelho. Se eu e você só viermos aqui, só ouvirmos falar boa palavra, dura palavra, verdadeira palavra, mas se nós sairmos daqui da maneira que nós entramos e não praticarmos, sinto, lamento e choro, nada vai mudar. Sabe por que nada vai mudar? Porque nós só queremos as bênçãos de Deus, nós não queremos o Deus da bênção. Nós só queremos o ouro e a prata, porque Deus é dono do ouro e da prata, mas nós não queremos o dono do ouro e da prata. Nós queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos obedecer a Deus, porque se nós obedecermos a Deus, se nós caminharmos conforme a vontade de Deus, a Bíblia diz que as bênçãos correm atrás de nós. Imagina você correndo aqui e um monte de bênção correndo atrás de você. Então peraí, se as bênçãos não estão correndo atrás de nós, alguma coisa está de errado. Entendeu? Você é capaz de entender e absorver isso como uma espuma, como terra seca? Eu preciso entender isso. Eu preciso agir dessa maneira, irmã. Caso contrário, eu vou ser só um monte de terno aqui, falando um monte de coisa que eu não vivo, que eu não pratico. E aí é morte espiritual. Falar aquilo que não vive, falar aquilo que não pratica, é de fato vera lamentável. Então, o relacionamento à base do amor faz tudo para levantar aquele que está caído, faz o possível e o impossível, e busca até ajuda de fora. Uma vez, irmãos, na igreja onde eu congregava, eu nunca contei esse testemunho, o baterista da igreja estava lá tocando bateria, Bruno, e você que é levita, ele estava lá tocando bateria, e roubaram o único carro que ele tinha, um Santana velho, mas era a única coisa que ele tinha. Eu era recém-convertido, pastor. Ele chegou na empresa no dia seguinte, todo mundo tirou sarro dele, falou assim que ele não tinha cantado direito para Jesus. Viu? Você não cantou direito para Jesus, roubaram o seu carro. No dia que roubaram o carro dele, irmã, juntou um monte de obreiro, um monte de presbítero, que eu lembro o rosto de cada um até hoje. É como se eu estivesse lá. Eu sinto o Espírito Santo de Deus falando. Os obreiros oraram, o pastor orou. Depois da oração, aquele moço sentou ali e falou assim: meu Deus, minha esposa está com um filho para nascer, eu dependo do carro para levar minha outra filha para a escola, para a creche, para isso. O que eu vou fazer? Eu não ligo, Deus, eu não ligo. Ele falou assim: Deus, eu não ligo, mas o que eu vou falar para minha esposa? Como é que vai ser minha vida? Eu preciso do carro. E eu ouvi aquilo lá, e quando eu ouvi aquilo lá, eu falei: não adianta orar. O bom samaritano, ele foi buscar ajuda na hospedaria. Eu fui em todos os meus amigos ímpios. Eu não conhecia muito bem os crentes, e poucos crentes ajudaram. Eu fui em todos os meus amigos ímpios. Eu tenho a reportagem no jornal até hoje. Evangélico faz vaquinha para comprar carro que foi roubado. Não coloquei o meu nome nada, mas eu consegui arrecadar R$8.000 de pessoas ímpias que vocês acham que vão para o inferno, sabe? Quando eu falo vocês, é o mundo, da igreja, não se sintam ofendidos com isso, mas eles deram dinheiro, eles deram. Eu fui lá e comprei um carro para o irmão. O carro do irmão tinha 2 portas, eu comprei um 4 portas. Comprei um carro com som, com vidro elétrico, 2, 3 anos mais novo, com um estofamento bonito, com tudo mais bonito. Entrei com aquele carro pela igreja, lá dentro da igreja, com as setas piscando, entendeu? E eu senti alegria. Nós fizemos um suspense, falamos: irmão, acho que acharam o seu carro. Já tinha passado uns 20 dias. Acho que acharam o seu carro. E eu comprei um carro na mesma cor, Sérgio, só que era diferente, era mais bonito. A hora que ele olhava para o carro assim, ele chorava, aí ele ria, o carro piscava a seta, estava tocando um louvor dentro do carro, e a alegria dele invadiu meu coração, e eu senti o verdadeiro significado da vida. Foi através de atitude. Eu quase que não precisei colocar 1 centavo do meu bolso. Olha que legal, só falando, só comentando. E quando Deus, ele trabalha, quando Deus, ele quer, quando Deus abre uma porta, ninguém fecha a porta que Deus abre. E foi o que Deus fez. Deus, ele deu o seu único filho
seu Filho unigênito, o Filho perfeito. Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Deus teve atitude. Deus não poupou o seu único Filho para ajudar quem? Eu e você, pessoas que não somos merecedoras. Hoje nós estamos aqui ouvindo essa palavra porque Deus deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo, Filho de Deus, a expressão exata de Deus, a expressão exata do amor. Você quer ver Deus, você olha para Jesus Cristo, você olha para a cruz. Impossível era tirar a vida de Jesus. Jesus, ele deu a sua vida. Como que você vai tirar a vida do doador da vida? Como você vai tirar a vida do alfa, do ômega, do princípio, do meio e do fim? Como que você vai tirar a vida daquele que emana a própria vida, que a vida vem dele? E às vezes nós não damos uma camisa rasgada, nós não damos uma camisa furada, nós não damos 1 minuto do nosso tempo. Então eu quero encerrar essa pregação com um bom testemunho do bom samaritano. Lembrem dos 3 encontros que o homem que estava à beira da estrada teve. Encontrou com um egoísta, encontrou com uma pessoa indiferente, mas no final ele encontrou com uma pessoa que tinha amor. E o amor vence todas as coisas. Fiquem em pé. Eterno e maravilhoso Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra. Que essa palavra fique gravada na tábua dos nossos corações. Que nós possamos sair do nosso egocentrismo. Que nós possamos deixar, ó Deus, de ser indiferente à situação do nosso vizinho, à situação dos usuários, a situação, Senhor, das pessoas que estão perdidas nas esquinas dessa vida, nos becos dessa vida, as pessoas que estão perdidas no alcoolismo, as pessoas que estão caídas, Senhor, em meio à prostituição, em meio ao adultério, as pessoas que estão longe de Ti, que estão afastadas de Ti, Senhor, nos dá entendimento, nos dá sabedoria, arranca, Senhor, o coração de pedra e coloca um coração de carne dentro de nós. Retira-nos, Senhor, do nosso eu, do nosso mundo, do nosso egocentrismo. Retira, Senhor, a indiferença. Retira, Senhor, a trave dos nossos olhos. Retira, Senhor, tudo aquilo que é mágoa, tudo aquilo que é rancor. Retira, ó Deus, e nos planta amor, ó Deus. Que realmente possamos amar o nosso semelhante como nós nos amamos. Amar, Senhor, o nosso semelhante como nós buscamos amar a Ti, ó Pai, através de atitudes, através, Senhor, de ações, através, Senhor, de feitos, através de obras guiadas por Ti, pela fé, porque também a obra sem fé, Senhor, não é nada. Que nós possamos ter cada dia, Senhor, mais sabedoria e mais entendimento, para buscar, Senhor, os caídos nas esquinas, nos becos, nos bares, nos lares destruídos, nos hospitais, nas favelas, nas mansões, porque a criatura sofre, a criatura chora, a criatura está gemendo, a terra está gemendo, a criatura tem se derretido em meio à perdição do pecado. Levanta, Senhor, essa igreja. Levanta essa igreja, Senhor, atalaias. Levanta, Senhor, nesta igreja homens e mulheres que não vão se conformar, Senhor, com esse mundo, mas vão mudar este mundo através do Teu poder, da Tua unção, do Teu nome e em Teu nome, Jesus. Assim nós oramos e Te agradecemos. E você que crê, diga amém. E aplauda o nome do Senhor.